Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Mas você sabe também, né? Pode curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado alerta na comunidade médica. Os possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecimento. E eu já detalho quais são. Estudos recentes apontam que remédios à base de semaglutida, como o Wegovy, Ozempic, podem estar relacionados ao aumento do risco de perda de visão, ainda que em casos raros. A condição que afeta o nervo óptico tem levado agências reguladoras e especialistas a reforçar a importância do uso controlado e do acompanhamento médico, algo que deveria ser, na verdade, primordial. Diante desse cenário, surge o debate: até que ponto os benefícios desses medicamentos superam os riscos? Sim, eles são extremamente indicados em determinados casos. Mas como garantir segurança no tratamento? Para falarmos sobre este assunto, o Visão 360 recebe a doutora Ana Silveira Soncini Sebe, que é diretora social da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço, em nome da sociedade. É muito importante a gente trazer temas assim para que todos possam saber os limites de certas medicações e de certos tratamentos, para fazer o reforço de que devem sempre acompanhar com um profissional médico, para evitar que acabem comprando aquelas canetas emagrecedoras que vêm de fora. Então, é muito importante. Esse assunto aí deu bastante o que falar na área da oftalmologia. Pois é, nós falamos de um medicamento, só que também falamos de uso, de repente, descontrolado, de medicamentos que são falsos. A gente tem informações de pessoas que oferecem esse tipo de medicamento nas redes sociais. Então, para você ver o tamanho do problema, e eu repito, sim, esse medicamento ele é indicado em determinados casos, já falamos sobre isso, inclusive aqui no Visão 360, mas tem aquela velha questão do uso ou do mau uso de determinados medicamentos, E até sem indicação, sem procedência, enfim. Mas qual é o risco mais específico quando falamos em visão? Já voltamos a este assunto, porque antes da nossa pauta, tem as notícias do dia, os destaques no Momento 360. Duas brasileiras feridas num ataque a tiros em visitação a pirâmides no México estão fora de perigo, segundo o Itamaraty. Uma adolescente já recebeu alta, enquanto outra vítima segue internada sem risco de morte. O ataque, ele foi registrado, inclusive, está rolando aí pelas redes sociais as imagens, O ataque deixou 13 feridos e uma turista canadense morta. Se você não viu, simplesmente uma pessoa armada numa dessas pirâmides começou a atirar. E aí causando, inclusive, uma vítima fatal. O caso gerou preocupação sobre a segurança em áreas turísticas do país. A gente está vendo imagens do local onde tudo aconteceu no México, E este local aí é um dos destinos mais visitados do país. As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida entraram em vigor hoje com ampliação dos limites de renda e do valor dos imóveis financiados. Agora, famílias com renda de até R$13 mil podem participar. Os imóveis chegam a R$600 mil nas faixas mais altas. A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS e vai contar com R$31 bilhões em recursos.
O governo estima beneficiar mais de 120 mil famílias. Também vão ser dados subsídios, enfim, incentivos. E o objetivo maior qual é? Proporcionar um acesso mais facilitado à casa própria através do programa para a classe média. Este é o objetivo anunciado pelo governo. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao STF autorização para a realização de cirurgia no ombro direito. O procedimento está previsto para ocorrer entre sexta-feira e sábado. Os advogados alegam urgência por recomendação médica e solicitam liberação para todas as etapas do tratamento. O pedido vai ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar após condenação por tentativa de golpe. Ele já havia sido internado anteriormente por problemas de saúde. Vamos então ao intervalo, em seguida voltamos falando sobre este assunto que causa preocupação no meio médico, mas na população de uma forma geral. Por que não? O uso de canetas, de medicamentos emagrecedores, mas possíveis consequências na visão. É rapidinho e a gente volta com o Visão 360. Visão 360 de hoje está de volta falando sobre um assunto muito delicado, muito sensível, muito importante relacionado à saúde, tá? Um alerta, canetas emagrecedoras podem elevar risco de perda de visão? A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Silveira Soncini Sebe, diretora social da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, agradecendo a sua presença, eu lhe pergunto, já que foi feito e está sendo analisado ainda este aspecto, né, através de estudos, de discussões, enfim, mas registros identificaram que pacientes em uso dessas medicações podem apresentar maior incidência de uma condição rara chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. O nome é assim, é extenso, é pomposo. Mas o que significa exatamente isso, doutora? Mais uma vez, obrigado. A gente que agradece, né, a sociedade. Então, a neuropatia anterior óptica isquêmica, essa não arterítica, porque existe uma outra neuropatia que está relacionada a uma arterite, que é a arterite de células gigantes. Então, essa que a gente fala tem mais relação com a isquemia, que é a falta de oxigenação no nervo óptico. É como se fosse quando a gente pensa num derrame cerebral que faltou oxigenação, ou quando a gente pensa num infarto do coração que também faltou oxigenação. No olho, lá dentro tem o nervo e a parte que é a visível, que a gente consegue ver através do exame do fundo do olho, essa parte ela tem a irrigação por pequenas artérias. E essas artérias é que acabam diminuindo o seu fluxo e gerando essa condição, que nada mais é do que uma falta de oxigenação mesmo do nervo. Isso pode levar à perda da visão parcial, total, ela é gradual, como é que funciona? Ela é uma perda de visão súbita, indolor, tá? Não é uma perda total, mas é uma diminuição importante. O paciente vai enxergar uma mancha na visão, uma diminuição. Às vezes ele consegue perceber uma diminuição mais na parte superior do campo de visão, às vezes mais na parte inferior, que isso é bem característico dessa neuropatia. Pode ter uma recuperação, né, mesmo que parcial, dessa lesão do nervo. Ele fica inchado, bastante inchado quando a gente olha no fundo do olho. E às vezes demora um tempinho até acontecer, assim. Também esse estudo avaliou um pouco a incidência ou piora também da retinopatia diabética, né? Porque muitos desses pacientes que usam a caneta acabam sendo diabéticos ou obesos ou com sobrepeso, né? Então, eles avaliaram tanto essa neuropatia óptica quanto a parte da retinopatia diabética, que é mais conhecida, mais falada, assim, né? Mas a neuropatia é mais rara mesmo e quando chegou, quando foi publicado o artigo, gerou um tititi na sociedade toda, né? Devido à raridade, ao desconhecimento e à gravidade, né, do quadro.
Por um lado, que bom que está sendo feito esse alerta, né? Que bom que tem essa publicação, por quê? Porque tudo passa por investigação, passa por estudo, passa, logicamente, por algo científico, não é apenas observação. Não, eu acho que... Não, isso tudo tem um embasamento. Só que, como eu falei na abertura do programa, esse tipo de medicamento é muito indicado para quadros, por exemplo, de sobrepeso, tratamento de diabetes, enfim. E como é que se faz, do ponto de vista até do profissional que tem que orientar o paciente a, de repente, usar, já que tem esse risco, mas é um risco, eu sei, tanto raro, mas tem o risco. Como é que age um profissional de saúde nesse contexto? O ideal é que quando o paciente recebe a indicação de uso dessas medicações, que o médico que está tratando ou que vai começar o tratamento referencie ele a um oftalmologista, para que o oftalmologista faça um exame de base. Assim, o que é um exame de base? Já vê a visão, vai fazer uma retinografia, que é uma foto do fundo do olho, vai avaliar o nervo, a retina, vai deixar um exame para comparação subsequente. Então, se durante o tratamento acontece qualquer piora da visão, apresenta algum sintoma agudo, o paciente volta ao oftalmologista, vai ser reexaminado e aí a gente consegue fazer uma comparação, né, de qualquer evento que aconteça nesse meio tempo do tratamento. Então, o ideal seria que os endocrinologistas, né, os outros médicos, nutrólogos, quem estiver prescrevendo, que encaminhe para o oftalmologista antes até de começar o tratamento, né? Então, a gente tem na medicina inúmeros medicamentos que a gente precisa fazer alguns exames prévios para daí começar a utilizar. Então, deveria ter uma avaliação oftalmológica como padrão também, né? Até para a gente poder ver algumas alterações ou tem doenças que não têm sintomas, por exemplo, a retinopatia diabética mesmo, o paciente pode estar cheio de alterações e a visão ainda permanecer 100%. Quanto tempo vai ficar, a gente não sabe, mas pode nem saber que tem alteração. Então, se antes de começar o tratamento tiver essa avaliação, com certeza depois fica muito mais fácil de fazer, né, qualquer tipo de tratamento focado na doença ocular. Né? A senhora falou em perda súbita, né? Mas, logicamente, que há sinais, também foram bem destacados pela senhora, de que algo não tá indo bem. A pessoa sente na visão. Só para a gente reforçar, o que a pessoa pode sentir na visão? Perda mesmo do foco? No caso da neuropatia óptica, Isso. A pessoa pode começar a ver uma mancha mais central, assim, na visão, ter como se fosse um embaçamento de parte do campo de visão, que também é uma característica importante, e é súbito no sentido, assim, a pessoa dormiu, acordou no outro dia, o que está acontecendo com o meu olho? Né? Então, não é uma coisa que ela veio percebendo, aos pouquinhos está baixando a visão, que nem a gente vê com a catarata, que vai mudando ao longo do tempo. Né? Então, é uma coisa que de manhã está tudo bem, meio-dia pode estar alterado. Né? Então, mas é totalmente indolor, assim, a pessoa não sente nada, não sente fisgada, não tem... a limitação... Só a alteração visual mesmo. E isso é irreversível? Não, em alguns casos existe uma melhora, mas aí tudo vai depender do quadro naquele momento. Não chega a apagar a visão, né? Aquela outra neuropatia que eu falei, que é a arterítica, que é relacionada a uma arterite, que é da nossa uma artéria que a gente tem mais superficial, essa sim, ela é muito perigosa e pode levar à cegueira, que daí a cegueira fica tudo preto mesmo na visão em questão, às vezes, de horas, e se não tratado, o outro olho em questão de dias. Mas não é essa que a gente que tem essa predisposição, vamos dizer assim, com a medicação. É a que baixa a visão, mas ela não apaga a visão. Então, depois que desaparecem ali os sinais de sofrimento do nervo, né, que é aquele inchaço que eu falei, a visão tende a melhorar um pouco, diminuir essa mancha, melhorar um pouco mais o campo de visão, mas isso, cada caso é um caso, claro, cada paciente, né, e a gente costuma ir acompanhando com exames, exames com imagem e exames de campo de visão, para daí ter uma noção real do que ficou de prejuízo. É possível se dizer que tem alguma diferença em relação à faixa etária? Porque tem pessoas das mais diferentes idades fazendo uso
embora haja recomendações maiores para determinados casos, de canetas emagrecedoras, né? Mas eu não sei, do ponto de vista da visão, pega uma pessoa mais idosa, por exemplo, que já tenha mais probabilidade para ter uma deficiência visual, uma perda visual, talvez, se ela é mais afetada por esse medicamento, não é possível se afirmar isso? Na verdade, a gente não consegue afirmar que o medicamento em si cause essa neuropatia óptica, Sim. que é inclusive o que eles estão tentando estudar. É um estudo ainda. O que foi visto é que acontece mais, mas os pacientes que têm o fator de risco para a neuropatia óptica anterior isquêmica não arterítica são exatamente os pacientes que precisam se tratar com a caneta. Então, são os pacientes diabéticos, obesos, que são já um pouco mais velhos, que têm os riscos cardiovasculares e doenças cardiovasculares presentes. Então, esses por si só já têm um fator de risco para noia, que é essa neuropatia óptica. Então, por isso que eles ainda não conseguiram definir se é a medicação ou se é porque eles estão estudando a medicação, estão fazendo um acompanhamento maior dos pacientes e aí estão aparecendo esses casos. Né? Então, assim como a noia, a retinopatia diabética, eles também começaram a avaliar melhor, porque daí sim a gente sabe que não por causa da medicação pode haver uma piora da retinopatia diabética, mas não pela semaglutida, e sim pela melhora rápida nos níveis de hemoglobina glicada e de glicemia. Então, não seria correto dizer a semaglutida, né, que é o Ozempic, o Wegovy, ele piora a retinopatia diabética. Na verdade, a melhora dele da glicemia e da hemoglobina glicada muito rápida faz com que tenha uma piora transitória da retinopatia diabética com posterior melhora porque controlou a doença. Né? O problema qual é? Que a retinopatia diabética ela tende a piorar, mas ela tem chance de melhorar depois com o controle da doença. A neuropatia óptica, no momento que ela acontece, ela o olho não passa ileso, assim. O nervo ele fica com alguma sequela, né? Mesmo que possa não ser nada tão grave a ponto de apagar a visão e ficar tudo preto, alguma sequela pode ficar. Isso daí vai depender do grau de falta de oxigenação que aconteceu no nervo naquele episódio. Isso aí, ouvindo a doutora falar, me dá... Eu não sei se é eu que sou tão preocupado assim com visão, que é fundamental para a minha vida, para o meu trabalho, enfim... Mas é algo muito sensível, tratar de visão, tratar, né, do cuidado que a gente tem que ter com os olhos, enfim, de uma forma geral. E eu perguntei sobre a questão da idade e tal, e esse é um alerta, inclusive, da Sociedade de Oftalmologia, né, a necessidade de acompanhamento adequado. Porque eu tenho a clara impressão, eu não sei se a senhora concorda, que muita gente negligencia, inclusive, a própria saúde no que diz respeito a questão dos olhos. Estou errado? Com certeza, não, com certeza. As pessoas acabam procurando um oftalmologista quando tem algum problema, quando, na verdade, deveriam fazer um acompanhamento para que, se acontecer de aparecer alguma doença, já pegar no início. Né? Existem algumas doenças oftalmológicas que não têm sintomas. Uma delas é a principal causa de cegueira irreversível do mundo, que é o glaucoma. Né? Então, é uma doença também do nervo óptico, mas aí relacionada a outros fatores, que um deles é a pressão do olho aumentada, mas existem outros fatores e que é totalmente silenciosa. A gente pega pacientes que passaram anos trocando os óculos nas óticas, por exemplo, não com médicos, né? E chegam pra gente, eu acho que eu devo estar com catarata porque minha visão não melhora mais com óculos. E quando a gente vai ver, na verdade, já está com glaucoma super avançado e nunca sentiu nada, né? Nunca teve nenhuma mancha, nenhuma deficiência de campo de visão, nenhuma tortuosidade, nada. A visão vai ficando, parece normal, porém não está normal. Então, esse é o alerta que a gente sempre dá. As pessoas precisam fazer revisões oftalmológicas gerais, assim, com avaliação de fundo de olho, de pressão, avaliação do grau, anualmente, no máximo a cada 2 anos, dependendo de como estão esses 2 exames, anos, no máximo. Eu digo porque... Em condições normais, assim, digamos. Porque eu falo sempre 1 ano, porque geralmente a gente tende a deixar passar o tempo. Então, se eu falo 1 ano, volta em 2. Se eu falar em 2, vai voltar em 4, 5. Verdade. Então, é melhor dizer, olha, volta no que vem. Aí, quando viu, passou, meu Deus, doutora, eu não consegui voltar. Mas está ali, 1 ano e meio, tá bom. A não ser que tenha alguma doença, que daí exige intervalos mais regulares, né? Não, e chama atenção o seguinte, grande parte das pessoas
que eu já ouvi assim, não, vou procurar um médico, para quê? Eu estou enxergando bem. Tem plano de saúde, tem acesso, não é aquela pessoa que vai embora, eu reforço aqui, tem que ter um sistema único de saúde, sim, toda a estrutura para atender toda e qualquer pessoa que necessite do sistema, mas tem gente com acesso ao serviço privado, um plano de saúde, e que negligencia mesmo assim. Então, em pleno 2026, não é coisa lá da década passada, da década retrasada, é coisa atual ainda de gente que não cuida da própria visão. E também, se me permitir acrescentar, não só muitas vezes as pessoas não buscam ajuda, né, não procuram o médico, como tratam coisas que elas acham que têm com medicamentos clandestinos, com assim, as canetas emagrecedoras que vêm do Paraguai, ou um colírio para aumentar os cílios e... que é medicamento e, eu vi a fulana... A questão acho que foi até das próprias unhas que deu há pouco tempo, foi comprovado que dá uma reação, as pessoas têm ardência na parte dos olhos, e sabe-se lá para onde pode evoluir isso aí, né? Sim. Às vezes é mais fácil cuidar da beleza, né? Isso a gente vê bastante. Deveria pensar o contrário. E aqui não estou falando só de mulheres, não. Estou falando de mulheres, de todo mundo, de homens. Como é fácil negligenciar a própria saúde. Só que quando acaba estourando um problema maior, a gente quer solução. E aí cobra do médico. E o médico está, mas qual é o seu histórico? O histórico é não ter um óculos adequado para o sol, não ter proteção suficiente para quem trabalha, por exemplo, céu aberto. E aí, uma hora, acaba cobrando o preço. O corpo cobra o preço, né? Com certeza. E esse estudo, ele está em desenvolvimento ainda, né? A gente tem possibilidade de pensar que em breve a gente vai ter uma resposta para isso mesmo, não? Que esse estudo, na verdade, foi uma análise retrospectiva, assim, eles viram, teve um estudo que mostrou uma possível associação, aí esse que saiu, que deve ser o que a gente está falando, que é o da JAMA, fez uma análise de vários outros estudos relacionados com a semaglutida, envolvendo pacientes com diabetes, pacientes com obesidade ou sobrepeso, e aí eles fizeram uma análise do que foi relatado nesses estudos, né, se teve alguma alteração oftalmológica, e aí que entra um dos problemas, né, que eles mesmos colocaram nas conclusões, que muitas vezes os pacientes nem eram examinados. Teve um estudo que tinha um registro oftalmológico adequado. Então, não tem como a gente definir uma causa, né, uma causa e efeito, se não tinha um exame inicial para um exame posterior, né, fazer uma análise completa, assim, a maioria desses estudos não tinham isso, assim. Então, eu acho que eles vão continuar assim, né, até porque a tendência é que cada vez mais as pessoas usem essa caneta, porque ela realmente ajuda ela tem eficácia no tratamento do diabetes, ajuda na perda de peso. A gente já sabe que a obesidade não é uma doença estética, é uma doença crônica com inúmeros comemorativos. O diabetes é uma praga praticamente, né, muito difícil de tratar. Não porque não tenham medicamentos, mas porque envolve muitas questões, assim, né, de a parte psicológica, a parte de acesso a medicamentos, acesso à alimentação, à atividade física. Então, é um problema de saúde pública, né? Então, eu acho que cada vez mais eles vão utilizar essas canetas, tanto que a gente já tem outras medicações, uma outra medicação liberada, e tem, que não é exatamente o semaglutida, né? E tem outra vindo. Então, cada vez que surgem novas coisas, novos estudos também vão vindo para tentar comprovar ou reforçar isso, ou afastar, que é o que seria o ideal para a gente, né? Porque para ter um norte, pelo menos. Porque é uma coisa tão importante o tratamento dessas doenças, e aí quando toca nessa parte de pode ser que aconteça, todo mundo fica com medo, né? A gente não quer aqui instalar o pânico de forma alguma, né? Porque muita gente, como disse a doutora, precisa e é orientada pelo profissional a usar, mas de forma alguma a gente quer que deixe de usar porque, não, eu tenho o risco de perder parte da visão, porque... Não, calma, isso é um estudo, está sendo um processo ainda em evolução, e a gente apenas faz esse alerta e a necessidade de acompanhamento. Eu acho que isso é fundamental.
é a palavra-chave. Não pode parar o Acompanhamento. tratamento, assim, nem com essa medicação, nem com acompanhamento, dieta, a parte de exercícios físicos, justamente porque os mesmos fatores de risco ali da neuropatia óptica e da retinopatia diabética, quando é um diabético, são os mesmos dos pacientes que já estão dentro desses estudos, assim. Então, se o paciente parar, não vou mais usar a caneta, daí acaba não emagrecendo tanto, continua com diabetes descontrolado, ele continua tendo o fator de risco para ter a neuropatia óptica. Então, não adianta só parar a medicação. Eu não quero ter risco. Bom, então tem que eliminar os riscos dessa doença em si. A idade a gente não tem como eliminar. Os pacientes mais velhos têm mais chance, né? Não tem como. Não tem como. Agora, o controle do diabetes, aí dá. Então, tem que controlar o diabetes, tem que emagrecer. Então, essa parte tem que ser feita. E não deixar o tratamento em hipótese alguma. Isso só com a orientação médica, assim. Que a gente vê muito, né? Os pacientes, senti uma coisa esquisita, resolvi parar. Não, reporta ao médico, ele vai dizer, olha, isso pode ser relacionado ou não à medicação. Se for relacionado, vai atrás disso, e se não for relacionado, vai dar um jeito de resolver esse efeito colateral, né? Mas, pelo menos, a pessoa não se coloca em risco também, né, de parar um tratamento. Eu estou agora recebendo indagações e eu queria repassar e abusar do seu conhecimento e do próprio posto, né, diretora social da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em oftalmologia, também há essa oferta de produtos que vem por rede social, que vem pelas mais variadas formas no meio digital também na oftalmo? Tem bastante de medicamentos, né, que se dizem que vão curar catarata, que vão curar a degeneração macular relacionada à idade, que é a DMRI. Isso daí tem vários exercícios que eles oferecem, tem pessoas bem conhecidas que já receberam inúmeros processos pelas sociedades oftalmológicas, né, principalmente o Conselho Brasileiro, por ser propaganda enganosa, né? Os pacientes, eles ficam tendenciosos nisso, de tomar e achar que estão melhorando, mas, na verdade, muitas vezes ali estão só gastando o seu dinheiro e não vai ajudar em nada, mas tem bastante. Que coisa, né? A gente está tratando de algo que é tão, eu repito, tão sensível, tão fundamental, que é justamente a questão oftalmológica, né? A visão. E parece que não se tem controle de mais nada hoje em dia, né? Já falamos das canetas, tem gente consumindo caneta que, na verdade, não é o conteúdo que eles prometem na caneta. Pelo contrário, isso pode dar efeitos muito prejudiciais ao organismo. Já foi comprovada a toxicidade de fígado, tem a questão do risco, por que não, oftalmológico também. E muita gente perguntando, então eu não posso nem comprar um óculos esse que me é ofertado pelo meio digital, por exemplo? É que assim, o óculos de sol, por exemplo, não falando ainda do óculos de grau, o óculos de sol, ele precisa ter proteção contra os raios UVA e UVB, esse é o principal, né? Então, geralmente esses de camelô não tem, e isso daí é importante por quê? Porque quando a gente está na claridade, a nossa pupila, que é esse pontinho pretinho bem no meio do colorido do olho, ele fica pequenininho, para evitar que tenha uma entrada maior de luz. Quando a gente está no escuro ou na penumbra, ou com óculos de sol, que gera uma penumbra, a pupila se dilata, entrando mais raios solares. Então, se a gente coloca um óculos que não tenha proteção, significa que vão entrar mais raios, né? E que a radiação UVA e UVB vai entrar livre. E isso daí, depois, acaba levando a mais catarata, por exemplo, que tem acaba tendo um dano oxidativo ali no cristalino, que é a nossa lente natural. Então, vai ter uma catarata mais precoce. Pode ter o pterígio, que é uma lesãozinha fora do olho, que também está relacionado à incidência solar, também acaba aumentando. Então, isso é prejudicial. Agora, falando dos óculos de grau, o problema de comprar daí online é mais assim para acertar bem direitinho a receita com o tipo de óculos, porque a gente acha que é só colocar, né, mandar fabricar lente e colocar no formato que for da armação, mas não, assim, então tem diversas peculiaridades, vamos dizer assim, óculos com uma lente um pouquinho maior, né, que daí a armação vai ser maior, vai ser menor, arredondada, tem aqueles óculos esportivos que são mais, que acaba puxando mais, assim, envolvendo então, mais. Tem paciente com astigmatismo muito alto, se colocar esse que é mais curvo, não vai ficar legal. Então,
isso tudo é importante de se avaliar lá na ótica, que vai ter um especialista lá, ótico, dizendo, não, essa lente é melhor para esse tipo de grau, essa lente vai ser mais confortável. E aí vai facilitar até a adaptação aos óculos, né? Multifocais, por exemplo. Multifocal é um óculos que tem esse quesito aí da adaptação, é possível, muita gente usa, mas muitas vezes a pessoa não se adapta porque não está com a armação correta, porque mandou fazer em algum local que não é muito legal, ou então fez, aí não ficou bom, aí desistiu, vai em outro médico, aí, ao invés de voltar lá no médico, ver se está bem adaptado, se está bem montado o óculos, né? Então, tem todas essas nuances. Aí, para comprar online, só se, vou comprar armação, mas mandar fazer a lente é mais complicado, assim. Claro, claro. Aí me pergunto, é ilegal? Não, não é ilegal. Tanto que tem sites que vendem exclusivamente no meio digital. Se você for num free shop, por exemplo, tem os óculos com a graduação indicados, mas assim... Não é feito para você, é uma coisa feita genérica. Esses aí, os que são ali os de leitura, né, que tem até em algumas farmácias, assim, qual que é o problema maior? Que ele vai funcionar, só que muitas vezes o olho direito tem uma graduação diferente do olho esquerdo, e aquele ali ele não leva isso em consideração. Ele vai botar o grau lá, o +3, para um lado e para o outro. E não tem uma questão de curvatura? Às vezes, daí depende do próprio óculos. Se for aqueles óculos bem assim, pequenininhos, retangulares, bem retos, isso vai atrapalhar. Mas eu vou dizer que esses aí, dependendo, em alguns casos, o paciente não tem nada de grau de longe, um olho ou o outro não tem nada de grau de longe, vai usar só aquilo ali para leitura eventual, que não vai ficar um tempão lendo, né, que vai exigir, não vai ler no computador e tudo mais, vai quebrar um galho. Mas para usar aquilo como... né, todos os dias, porque isso daí vai mostrar que a pessoa não está em dia com o oftalmologista, né? Sem dúvida, na verdade ela está assim, vou usar esse aqui. Vai esse, né? E não vai tratar do principal, que é fazer a coisa certa. Exatamente. Mas eu preciso fazer um intervalo, lhe peço permissão, em seguida a gente volta falando sobre esse estudo, né? A gente está falando sobre canetas emagrecedoras e possíveis riscos de perda de visão, mas... falando também de mais assuntos relacionados à oftalmologia, porque interessam a todos nós esses assuntos, estamos com a diretora social da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. É um rápido intervalo e a gente já volta. Visão 360 de volta, hoje o nosso assunto é saúde. Mais especificamente, um estudo que acende um alerta que canetas emagrecedoras podem elevar o risco de perda de visão. É um estudo que está sendo, que já foi publicado alguma coisa nesse sentido, mas ainda está sendo feito, é algo processual que está acontecendo, já falamos no bloco anterior, e eu queria aproveitar para tirar algumas dúvidas, já que estamos falando com a doutora Ana Silveira Sonsini Sebe, que é diretora social da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Eu quero aproveitar para tirar algumas dúvidas, tem muita gente perguntando sobre vários aspectos aqui, e um dos principais, e lá desde o início, quando a gente soube que viria alguém da Sociedade de Oftalmologia, era algo que já surgiu, que é a preocupação com crianças e adolescentes, a superexposição de telas. E aqui, quando eu falo em telas, é celular, é tablet, é notebook, é televisão, por que não? Embora eu acho que tem efeitos diferentes. Por exemplo, olhar a TV talvez seja menos, não sei. Mas existe preocupação de vocês também em relação a isso, ao que está se apresentando de cenário agora, de efeitos a essa superexposição? Sim, muita preocupação. As crianças estão cada vez mais se mostrando míopes, né, que é a dificuldade de enxergar para longe. Isso porque ali no início da vida vai acontecendo o desenvolvimento visual e o olho ele vai crescendo também. O que acontece nos míopes,
claro, assim, grosseiramente falando, é que o olho acaba crescendo mais do que deve e aí não consegue focar nos objetos de longe, mas os objetos de perto continuam sendo bem vistos. Isso é o míope, tá? O que a gente vê? Que cada vez mais elas estão sendo expostas e mais cedo. E as crianças, colocar qualquer coisa na frente delas com telas, elas parecem que olham e ficam hipnotizadas, assim. E aí os pais acabam usando isso como uma ajuda, né? Vou resolver as coisas da casa, fica lá, deixa a criança vidrada. E cada vez mais os programas de TV também estão programados para ali os desenhos, né? Esses programas de crianças programados para uma liberação rápida de dopamina, que nem as redes sociais, né? Os vídeos, para manter a criança ali grudada na tela, assim. E isso tudo começa a alterar todo o desenvolvimento ocular, levando a níveis bem altos de miopia já na infância. Então, o normal é uma criança apresentar uma hipermetropia mais leve, para que, com o crescimento do olho, chegue a zerar essa hipermetropia ou ficar muito baixa e próximo do zero. É aquela que é a dificuldade de leitura para perto, assim. É o que eu tenho, deve ser. Ou é o olho cansado já, porque eu tenho certa idade. O olho cansado seria, assim, o que a gente chama de presbiopia, que também é parecido com a hipermetropia nessa dificuldade para perto. Mas é dificuldade para perto. Isso. Então, o normal seria isso, ter esse grau de hipermetropia, só que eles acabam não desenvolvendo uma dificuldade para perto, porque o olho tem mecanismos de compensação muito boa, né, em toda a infância. Só que a gente tem visto um aumento bem grande, exponencial aí da miopia, né? Tem vários estudos já em andamento e concluídos de que está aumentando mesmo, né, a incidência de miopia nas crianças. Tem colírios que eles têm usado, que é um colírio de atropina, que o pessoal da oftalmopediatria usa bastante. Tem alguns óculos com umas lentes especiais que fazem um borramento da visão em alguns pontos mais periféricos para estimular outros, para tentar barrar essa progressão tão rápida da miopia. Porque o problema da miopia não é só o grau, não é assim, depois faz uma cirurgia laser e reduz o grau e está tudo certo, ou usa o óculos e está tudo certo. O problema é quando ela evolui a ponto de chegar numa miopia degenerativa, que é quando tem alterações no globo ocular por conta desse crescimento excessivo do olho. Então, o olho ele fica alongado, significa que a retina, que vem programada para cobrir lá a parte interna do olho, vem programada para cobrir uma cama de solteiro, mas quando vê, tem que cobrir o tamanho de uma cama de casal, assim, né? Pensando num lençol ou a tinta da parede, eu gosto de explicar que a gente está aqui dentro do olho. A tinta da parede é a retina. Veio com 2 latas de tinta e quando chegou tem o dobro do tamanho. Algumas áreas vão ficar com falhas. Então, pode ter essas falhas lá na retina de um paciente que tem a miopia mais alta, que vão predispor a um descolamento de retina, né, que é uma condição super grave que pode levar à cegueira. Pode trazer alterações para a área central da visão também, como se fosse lá na parte mais periférica, mas bem lá no centro da visão. E acabar que não tem o que fazer, porque é do desenvolvimento do olho. Então, é uma luta bem importante da sociedade, não só do Rio Grande do Sul, mas isso no mundo inteiro, né? Que para tentar parar essa progressão de miopia, diminuir o uso de telas, né? O recomendado é também de brincar na rua, pegar sol, exposição solar, isso tudo ajuda no desenvolvimento normal do olho. E cada vez menos a gente vê as crianças brincando na rua, né? Assim, pela segurança, como é que vai deixar o filho sair? A gente fica preocupado. Confinados, né? Mas há de se fazer um esforço grande porque não está bom assim, para essa parte. E vou dar um testemunho aqui bem próprio. Eu estava observando meu filho. Eles não têm apenas uma tela. No mesmo vídeo, dependendo do conteúdo, eles têm uma tela para ver o protagonista, aquele que está narrando o que está acontecendo, e numa outra tela maior, o jogo propriamente dito. E eu não consigo, eu paro na frente, não, mas eu presto atenção aqui, ele consegue... E aí eu fiquei observando, ele pouco pisca, quer dizer, não tem nem a lubrificação, que seria aquela natural, do movimento natural do olho, e com 16 anos.
levando em conta que ele usa telas, sim, já há um bom tempo, embora os nossos esforços, e vai continuar usando, porque é inevitável, sim, inclusive no trabalho. É impossível se pensar hoje, praticamente, em trabalho sem tela. E eu estou muito preocupado com isso. Eu não sei o que vai acontecer. A gente vê que eles nasceram num mundo tecnológico que a gente não nasceu, então a gente tem que entender que não vai ficar 100% sem tela. É impossível. Hoje em dia, tudo tem tela, né? Então, é tentar minimizar os danos. No caso de crianças pequenas, existe a recomendação pela idade do tempo que pode ser usado telas. Quando eles são adolescentes, né, que nem o caso do seu filho, ele já pode ficar um pouco mais de tempo na tela, não geralmente as horas todas que eles gostam de passar jogando, né? Mas que, então, quando for acontecer isso, que minimize os danos, por exemplo, piscando, eles precisam piscar. Até a gente, quando está muito vidrado, olhando no celular, começa a sentir uma ardência, assim, diz, não, meu Deus, seca completamente, seca o olho está incomodando, porque a gente acaba deixando de piscar. No meu caso, ainda eu fiz a cirurgia da miopia, né? A laser, e eu não sei se é o meu caso, mas ele fica mais ressecado o olho. No começo usa-se colírio e tal, mas com o decorrer do tempo, inclusive eu consigo enxergar o pontinho onde foi feito a laser, né? Dependendo da claridade, eu olho, parece um mosquito, é um pontinho e tal. Mas eu acredito que essa geração ela tem que ter uma atenção especial. E eu acho que não depende de classe social. Ou depende? Não, tá, a gente vê em todas as classes sociais, assim, mas a gente ainda consegue notar quando tem uma discrepância muito grande de acesso a telas, né? Então, assim, se é alguém que realmente não tem acesso, uma criança que não tem acesso a telas, celular, TV ou tablet, a gente vê que tem menos miopia, né? Então, eu tenho uma ONG que eu faço parte, que a gente tem um projeto, a ONG se chama Dia do Amor, o projeto é Olhar com Amor. Agora a gente tem uma sede que é na PUC, na Tecnopuc, mas antes a gente ia nas comunidades e levava as coisas que precisava para examinar e fazia sempre a avaliação das crianças. E a gente conseguiu perceber, assim, que em locais mais precários, vulneráveis, mais vulneráveis, tinha uma incidência menor da necessidade de óculos, tá? Principalmente miopia, assim, né? Em outros locais já com um pouquinho mais de acesso, que tu via chegando lá os adolescentes, via as crianças chegando com algum celular, alguma coisa, que tinha mais óculos que a gente precisava prescrever. Não é um estudo científico, isso é uma observação, né? Que nem como a gente estava conversando do risco da neuropatia, são coisas a se observar, essa tendência, para ficar alerta e tentar tomar alguma providência, né? E saber que isso é um processo que começou, que está em andamento, mas não se tem previsão de, vai ter solução de continuidade? Não. Eu acho que infelizmente, vai piorar. A gente é que tem que ter uma adaptação a este meio. A gente, quando eu falo, é a sociedade em si, né? Tem uma questão que é também muito pertinente, né? Quando se fala em visão, em oftalmo, que é a qualidade de vida, envelhecer com qualidade de vida e é claro que a visão faz parte desse processo. Hoje, evoluímos muito nesse sentido? Sim, não, com certeza, sim. Dá para ter uma qualidade de vida muito melhor. A cirurgia de catarata é muito segura, né? Por exemplo, que as pessoas têm muito medo de fazer, mas ajuda muito. As pessoas têm medo. Eu não gosto nem de falar em cirurgia no olho, doutora. Mas é a cirurgia mais feita no mundo todo. Não mesmo? É uma cirurgia simples, porque ela depende de muitos passos, ela é muito delicada, mas ela é uma cirurgia muito segura. Então, assim, é tranquilo de se pensar em fazer, né? Assim, os pacientes ficam com medo, com certeza, mas tem algumas outras cirurgias piores, vamos dizer, para ter medo dentro da oftalmologia. Mas a cirurgia de catarata, que é a cirurgia mais feita no mundo, é uma cirurgia segura, ela devolve a qualidade de vida de muitas pessoas. E não só isso, outros tratamentos também, né? Pacientes com degeneração macular relacionada à idade, que tem uma perda de visão do foco, tem tratamento para tentar minimizar a perda de visão. Tem que sempre investir, assim, ao máximo que pode para isso, porque a gente vê muitos pacientes ficando depressivos, né, quando eles se dão conta de que estão perdendo a visão, principalmente com doenças que a gente não consegue reverter. Peço permissão,
me permita para falar que eu acho que são duas coisas, né? Dois sentidos muito, muito importantes. A audição e a visão. Eu acho que estão assim, ó, porque as pessoas começam a perder um pouco da audição também e isso afeta por demais a convivência. A mesma coisa, logicamente, no que diz respeito à visão, né? E a visão, ela te dá uma autonomia muito grande quando está normal. Quando a pessoa começa a perder a visão, ela começa a depender de outras pessoas e ela não quer mais depender. Ela já é um adulto, já é um idoso. A própria mobilidade quer. afeta, Exato, a mobilidade. Ou o fato de ir ao banheiro sozinho, tomar um banho sozinho, ver as medicações. Então, a gente vê muitos quadros de idosos que entram em depressão porque estão perdendo a visão, com doenças que a gente não consegue reverter, né? Já o dano, o prejuízo, assim. Então, por isso, a gente volta lá naquele alerta inicial da prevenção, do acompanhamento, do tratamento inicial nas doenças, né? De não esperar ter algum problema, de fazer a visita anual do oftalmologista para poder tratar desde o início, porque as doenças elas podem ser tratadas e aí a gente vai prevenir que chegue lá no estágio final, né? E daqui a pouco ter que aposentar alguém com 40 anos por um diabetes maltratado ou então ter que dar notícia para algum senhorzinho lá de 80 que ele não vai mais conseguir ler direito, né? Então são coisas bem pesadas, assim. E a visão, ela muda muito a qualidade de vida da pessoa. Embora eu acho que muita coisa a gente evoluiu, eu lembro que a gente tinha colegas que precisavam usar óculos e alguns deixavam de usar óculos por causa das brincadeiras, né? Do bullying. Naquela época, né, eram 4 olhos, era não sei o que lá. Hoje, graças a Deus, eu vejo crianças usando óculos. Tem artifícios que são utilizados, é uma armação de tal personagem, né? Enfim, porque te dá também maior qualidade de vida. Imagina uma criança que não consegue enxergar direito. A mesma coisa vale para o idoso, é verdade, falamos de 2 extremos aqui, mas, em última instância, de qualidade de vida. Estamos nos encaminhando para o final, mas eu queria reforçar com a senhora essa questão do acompanhamento, principalmente no que diz respeito ao assunto-chave da nossa entrevista de hoje, que é o alerta de uso de canetas emagrecedoras que podem elevar o risco de perda de visão. Podem, e é bom ressaltar sempre isso, porque é um estudo, algo já foi publicado, mas ele está sendo ainda feito, é um processo, esse acompanhamento está sendo feito ainda, a necessidade de procurar suporte, procurar ajuda. As pessoas têm no Sistema Único de Saúde, sim, tem uma rede, e logicamente tem uma ampla, o Rio Grande do Sul tem uma vasta rede de profissionais capacitados para dar esse auxílio, digamos assim, esse acompanhamento necessário, né? Com certeza, sim, e não só alertar a população sobre esses efeitos possíveis, mas também convida os colegas, os que prescrevem, a adotarem essas medidas preventivas de encaminhar para o oftalmologista, né, a decidir que vou tratar o paciente, então vou te referenciar para o colega oftalmologista, tu me traz um laudo dizendo, olha, tá tudo bem, não tem nada de alteração no exame, e aí agora vamos continuar a fazer, né, começar o tratamento com mais tranquilidade, assim. Então, acho que é importante para os colegas que prescrevem, porque e isso é importante, né? Os colegas médicos que devem prescrever, ninguém mais não comprar aí do Paraguai, desses que vêm dentro das caixas de Nescau e tudo mais. Então, tem que ter certeza da procedência, né? Porque sabendo da procedência já podem acontecer coisas tão graves, né? Eu não sei como é que alguém consegue dormir usando uma coisa que não sabe de onde veio, mas pior, eu não sei como é que alguém vende uma coisa dessa e consegue dormir. Verdade. Mas aí o problema já é mais sombrio, né? Na verdade, nós estamos falando de crime, inclusive, de relação de consumo. Mas, então, assim, os médicos que prescreverem, lembrem de mandar para a gente, para os oftalmologistas, né? A gente quer alertar que a gente quer prevenir as doenças, a gente quer acompanhar os pacientes, a gente não quer que eles venham só quando o braço está muito curto, que daí tem que espichar, a gente não quer que isso aconteça, quando já está cego e não tem mais o que fazer. Então, a gente está ali para ser um aliado, né, do tratamento, porque os tratamentos, quando são feitos por múltiplos especialistas, eles dão mais certo do que com um só. Porque são várias pessoas falando, querendo o bem do paciente, falando uma coisa, a mesma coisa, às vezes de um modo diferente, que aciona uma chavinha ali e ajuda no tratamento, assim.
né? Então, por favor, colegas, né, nos ajudem a ajudar mais e mais os pacientes. Com certeza. Quero agradecer muito a sua presença, doutora Ana Silveira Soncini Sebe, diretora social da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Obrigada. E agora que eu me dei conta, justamente no programa Visão 360. Muito obrigado, porta sempre aberta. Muito obrigada. E o Visão 360, que falou hoje sobre visão, sobre oftalmologia, fica por aqui agradecendo muito a sua companhia, você que está sempre com a gente aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.